Olá, seja bem-vindo ao primeiro podcast da Inata Biológicos. Eu sou a Lorena Carrijo, gerente de marketing, e comigo aqui, Rui Peretti, que é diretor comercial da Inata. Tudo bem, Rui? Tudo bem, Lorena? Tudo jóia. E também o Humberto Bussada, que é o responsável, que é o gerente da área de aves aqui da Inata. Tudo bem, Humberto? Tudo bem, Lorena, e você? Tudo jóia. Joia. Bom, esse primeiro podcast a gente vai falar sobre a Inata, sobre os nossos produtos. Primeiro com o Humberto sobre a parte de aves, né? E o Rui vai estar sempre aqui comigo nesse primeiro podcast falando com os nossos gerentes. Mas primeiro é para vocês conhecerem a empresa e entender o que vai vir depois, né? Porque essa é a parte importante. Esse podcast vai ter uma sequência espetacular de conteúdos relevantes, conteúdos técnicos que vão acrescentar ainda mais o mercado de vacinas e de saúde animal. Eu vou começar então com o Rui, né, Rui? Você que é diretor da Inata. Vamos primeiro contar um pouco sobre o que é a Inata, há quanto tempo, né, que a Inata está no mercado, trazer essa expertise, assim, do que nós fazemos aqui. Ok, Lorena. Bom, a Inata, ela foi criada em 2011, né? A gente está aí basicamente há 11 anos, 12 anos no mercado. Ela foi criada para um conceito diferente de saúde, né? Para a gente trazer saúde para os nossos animais. A gente fala-se ainda muito de saúde única, né? De saúde integrativa. Então, a gente sempre quis buscar trazer saúde para a nossa cadeia, né? De alimentos, para a nossa cadeia de aves, de bovinos, de suínos e de peixes, para que a gente consiga trazer mais saúde de forma integrativa e coletiva para todos nós também na mesa do consumidor, né? Neste momento, a gente pensou e idealizou, né, uma empresa, né, de biológicos lá no começo de vacinas autógenas, né? Vacinas que são destinadas especificamente às propriedades aonde a gente coleta, onde tem uma doença específica. A gente chama de vacina de precisão, né? São vacinas personalizadas para aquela doença, para aquela propriedade, né, que dá um resultado muito diferenciado. E depois disso, na evolução, né, a gente começou a trabalhar com as vacinas de linha também. Legal. Então, a Inata vem numa trajetória muito legal, né, um crescimento muito importante, e sempre com esse foco, né, de cuidar das pessoas, né, de ter um foco muito importante de cuidar das pessoas, esse olhar para dentro da empresa também, né, e pensando em levar saúde para a nossa população, através da qualidade dos animais, o bem-estar dos animais, quanto mais protegidos eles estiverem, quanto mais saúde esses animais tiverem, né, melhor para toda a população. Bom, mas vale lembrar que esse podcast está sendo num lugar diferente, porque a gente está no coração da Inata, né? Aqui atrás tem o prédio comercial, né? O prédio administrativo, mas a gente está no coração dele, que aqui tem os nossos laboratórios, né? Que chamam muita atenção pela tecnologia, pela rapidez, né, Rui? Porque as pessoas, quando vêm conhecer, ficam espantadas com a estrutura, e foi exatamente por isso que a gente quis fazer o primeiro podcast aqui, né? Exatamente, Lorena. Eu sempre falo, né, para todos que vêm visitar a gente aqui, a gente tem hoje um suporte, né, por trás aí da Inata, né? São laboratórios muito especializados, laboratórios com certeza os laboratórios com mais diversidade de análise hoje no mercado, né, para fazer análise para aves, para bovinos, para suínos, para peixe, para a gente ter toda essa base, suporte de diagnóstico para que as vacinas consigam sair daqui com mais qualidade, Sim. né? Então, hoje a gente tem essa parceria com o Laudo Laboratório, né, que nos suporta em diagnósticos. A gente tem um laboratório próprio do Inata também aqui dentro, com mais de 270 tipos de análises diferentes. Então, isso nos dá um know-how muito grande de entender o mercado, entender as doenças, entender o que está acontecendo no campo, para traduzir isso em produto biológico. E aí, quando a gente está falando aqui em biológico, a gente tem outros produtos também, além de vacinas, né, antígenos no caso, e transformar toda essa experiência, né, de diagnóstico em produtos de alta qualidade. Bom, e do meu lado direito está Humberto Bussada, que até eu brinquei com ele, que toda vez que eu vou em algum lugar eu falo da Inata, eles falam, é do Bussada, o Bussada tá lá na Inata. Então eu sei que a contratação do Humberto, ele já tá aqui há um tempo, mas
veio para realmente acrescentar, né? O Humberto tem uma expertise, já tem um nome muito forte no mercado e está como nosso gerente de aves, né, Humberto? Tudo bem? Conta um pouquinho para a gente sobre essa parte de aves da Inata que tem um peso muito grande para a nossa empresa. Com certeza, né? A gente vem de uma história muito bonita, né? Que foi traçada aí desde da inauguração do laudo laboratório, né? Há mais de 35 anos aí. E depois, como o Rui muito bem falou, aí veio a Inata Biológicos em 2011 e com uma força muito grande em avicultura. Então, o mercado já conhecia toda a expertise, né? Da empresa, do grupo como um todo. E isso foi só crescendo, né? Então, o mercado de avicultura do Brasil é um mercado muito importante, né? Assim como o Brasil também representa no mundo um dos principais mercados de avicultura. Então, a empresa ela vem investindo muito forte em pesquisa e desenvolvimento, né? Então, tanto as pessoas, os especialistas que a gente tem aqui dentro, internos, na parte de pesquisa e desenvolvimento, quanto os especialistas que a gente tem no campo, são altamente focados no trabalho técnico, em serviços veterinários, né? Em diagnóstico, em acompanhamento, em soluções para os nossos clientes. Hoje, pensando na parte de aves, assim, o que você pensa como um diferencial mesmo da Inata hoje em saúde animal? O Rui muito bem falou a respeito dos diagnósticos, né? A gente tem uma gama muito grande aí, um leque enorme que a gente pode oferecer em termos de serviços para os clientes, mas também o portfólio de vacinas. Então, a gente começou com vacinas autógenas, vacinas que são customizadas, que são específicas para aquela granja, né, no caso, e também o portfólio de vacinas inativadas e vacinas vivas. Hoje a gente tem vacinas aí que são mais completas no mercado para proteção, por exemplo, de aves de produção, né, de ovos ou matrizes pesadas. Da mesma forma, a gente tem um portfólio muito robusto no sentido de ter uma proteção, de dar uma agulhada a menos na galinha através de uma única aplicação. Entendi. Rui, ter uma pessoa como Humberto na parte de aves é muito importante, né? Porque aqui eu sempre falo para os nossos clientes, sempre falo para as pessoas que perguntam da Inata, um dos grandes diferenciais não é só a vacina, mas sim a equipe, né? Nossa equipe é recheada de pessoas que há muitos anos estão no mercado e vêm para acrescentar de uma forma muito abrangente aqui assim, né? Com certeza. E aí já trago isso para você, né? Lorena, que trabalha com a gente aqui, até parabenizar você, né? Dar os parabéns aqui em função desse podcast, dessa estrutura que você trouxe para a gente aqui, de forma diferenciada, né? Acho que não vi ainda alguém fazendo isso de forma no meio do jardim, aqui no meio da empresa, né? Ficou com uma forma disruptiva, como fala o nosso amigo Gustavo. Fora da caixa. Fora da caixa, né? Então, é esse nível de profissionais que a gente tem no Inata, sabe? Que buscam sempre o diferencial, que buscam estar fora da caixa, buscam o disruptivo. O Humberto é um desses caras, uma experiência muito grande já no mercado, né? Quando a gente botou o olho nele, a gente namorou um bom tempo, né? Foi quase um ano namorando. Um ano namorando aí para ter o casamento. Ter o casamento. E tá aí mostrando, né, elevando o nome do Inata dentro da agricultura, né? Tem grandes prospecções no mercado, assim, o olhar do mercado, né? O olhar que o Humberto tem no mercado, assim, um olhar diferenciado. Já tem uma pegada de marketing aí, né? Ele tem mesmo. Então, está trazendo bastante benefício para a gente. A equipe é maravilhosa. Hoje, eu falo de boca cheia que a gente tem uma equipe hoje, que é a equipe que mais entende no mercado aí de doenças. A gente tem um laboratório que mais coleta amostras no Brasil. Então, o entendimento do mercado, entendimento das espécies, falando especificamente de aves, a gente consegue trazer isso para dentro, internalizar essas informações e transcrever isso em ajuda, né, para o mercado. Com certeza. Até só complementando, uma coisa muito interessante que a gente vê, falando de mercado e como que a gente está sendo visto hoje no mercado, né? Então, os clientes nos procuram para solucionar os problemas deles, né? Então, a gente vê isso. A gente tem um desafio muito grande hoje de agentes virais, né? Falando de avicultura. E nós somos referência nesse mercado hoje. Então, os clientes nos procuram para poder, né, a gente ter ali uma solução customizada para eles dentro do nosso portfólio de autógenas ou até mesmo das vacinas de linha que a gente tem hoje prontas, né?
E até, voltando a falar um pouquinho da empresa em si, né? Quando a gente começou a conversar lá atrás, né? Já tem um ano e pouco que eu tô aqui. Mas uma coisa que me brilhava sempre no olhar era essa questão dos valores da empresa, né? E isso é muito forte, né? Os valores da empresa, né? Das pessoas, né? Do respeito. Então, isso é uma coisa que me agrada bastante, né? E poder trabalhar aqui e trazer gente mais, né? A nossa equipe está crescendo muito, né? Muito É rápido, muito né? rápida. Então, tô muito feliz de estar aqui. Ô, Humberto, eu tenho que fazer um gancho agora aqui, porque não tem como falar nesse primeiro podcast e falar do Inata sem vincular o laudo, né? Como você bem colocou. E o Márcio, o Edson, né? Que trouxeram essa expertise lá de 35 anos atrás, que começaram tudo isso, né? E aí depois veio a segunda geração aí com os meninos, o Daniel, o Mauro, o Fábio, com o Roberto, com o André. E fizeram muito bem o tema de casa. Com certeza. Conseguiram pegar toda essa essência, né, de gente, de tecnologia, de P&D, juntar tudo isso e transformar no que é o Inata hoje e outras empresas, né, inclusive que estão dentro do complexo aqui, a própria Rubio, sempre buscando algo que seja diferente no mercado. Então, é legal de ver esse crescimento, uma empresa familiar, o entendimento entre as famílias, que é um exemplo assim, de tratamento entre eles com a gente. Ah, com certeza. Para mim também foi um dos motivos, assim, de me apaixonar pela empresa, foi exatamente isso também. É uma empresa familiar e que traz uma essência realmente de família, né? Total, assim, e de se importar com todo mundo que trabalha aqui. Então, é um nível diferente, né? E a gente vê que o crescimento tem sido exponencial, o crescimento tem sido muito rápido, muito grande. A Inata, principalmente, ela tem já dominado o mercado de uma forma muito forte, assim, ainda mais no último ano que a gente tem ido nas maiores feiras. Esse ano a gente vai nas maiores feiras de novo do Brasil. A gente estava em Atlanta em janeiro, então a gente está conseguindo dominar o mercado de uma forma muito estratégica, né, Rui? Eu acho que o crescimento ele está vindo de uma forma natural, mas também de uma forma forte, né? Exatamente. E isso é muito importante, né? A gente está com esse olhar para fora, né? A gente esteve em Atlanta, a gente está já praticamente finalizando aí uma pessoa para o mercado externo. A gente já estava olhando há um bom tempo, já estava fazendo alguns negócios, mas vai ter uma pessoa que vai tocar isso de forma direta, né? O crescimento está bem legal. A gente teve um ano difícil ano passado, né? Um ano de crise complicada para a suinocultura, que afetou não só a suinocultura, mas em todas as espécies, né? Na parte aí de grãos, a parte de nutrição. E a gente crescendo, né? Crescendo sempre acima dos 40% aí ao ano. Então a gente tá feliz aí, porque com certeza quando a gente vê tudo isso acontecendo, algumas dificuldades no mercado e a gente continua crescendo, porque a gente está fazendo certo, está no caminho certo, está trilhando o caminho que precisa ser trilhado, né, aos olhos da empresa, aos olhos dos nossos clientes, né? Se a gente está Sim. crescendo é porque os clientes estão acreditando na gente. Com certeza. E Humberto, a parte de avicultura também tem crescido muito. E a Inata, ela tem se fortalecido bastante. O foco desse podcast, ele vai ser principalmente, como eu falei no início, trazer assuntos técnicos, assuntos relevantes, para realmente levar informação para os nossos clientes, para os nossos parceiros e para até estudantes mesmo, professores, enfim. A gente quer trazer de uma forma ampla um assunto muito importante e que é um dos nossos objetivos é realmente agregar, né? É trazer mais para o mercado e não só a parte comercial, não só vender, mas sim trazer informação. Então, os próximos podcasts serão disso, né? E aí eu vou ter você do meu lado para falar principalmente disso. Mas uma vacina que eu acho legal a gente falar, assim, qual vacina você acha que hoje é o forte da Inata, que as pessoas procuram para a parte de avicultura, que a gente poderia falar no próximo podcast até mais tecnicamente, doenças que vem, a gente falou de colobacilose da última vez no Instagram também. O que você acha que a gente pode trazer no próximo e também uma vacina que você acha que é um destaque hoje, assim, que campeã de vendas também, que vem se destacando no mercado? Tem duas vacinas de linha que estão destacando muito no mercado, tanto de corte quanto de postura, né? A Matrivax 7, que é uma vacina polivalente inativada aí para matrizes leves e pesadas, que ela está
bombando, né? A gente está vendendo acima das expectativas, né? O pessoal da fábrica ali está dando os pulos para poder produzir. E a Levac 8, que é uma vacina polivalente também inativada para a postura comercial. Sim. Então, as duas vacinas elas estão indo muito bem. O mercado, né? Pela composição dessas vacinas, pelo mix de agentes que ela tem e pela proteção. Então, essa garantia que o produtor está tendo, né? Então, eu estou usando uma vacina, né? A gente está falando da Levac 8 que foi lançada no ano passado, né? Em outubro, novembro. E ela já está batendo altas participações, né? De mercado e muitas grandes usando. A Matrivac 7 é uma vacina um pouco, né? Acho que tem 2 anos mais ou menos que a gente está ela no portfólio. Mas ela está atingindo hoje uma participação muito boa, né? Então, acredito que a gente possa trabalhar no próximo podcast algo relacionado a essa questão, né, das vacinas, da composição das vacinas em si, mas talvez trazer algo que está impactando muito hoje em dia, que são as questões virais, né? Que aí talvez vá para o lado mais das autógenas, né? Seria talvez um pacote mais customizado, falando de adeno, Astra e Hel, são as vacinas aí que a gente tem de autógenas que estão indo muito bem. Mas também, Helvírus é um agente que está presente na vacina da Matrivac 7. E Helvírus é um grande problema, né, hoje da avicultura, falando de aves de corte. Com certeza. Bom, Humberto vai estar comigo no próximo podcast, que a gente vai trazer realmente, igual eu falei, mais aprofundado, mais técnico. Com a gente, acredito que o Vinícius estará com a gente, que também Sim. é do nosso corpo comercial de aves e é um menino espetacular, né? Novinho, você pensa, não, mas esse menino tem uns 15 anos já de mercado, uns 20 anos. Que é um dos caras que mais entendem desses agentes que eu falei, agentes virais. Não, ele é, assim, Da curva. ele, no ano passado, ele também participou da palestra que a gente fez lá na Ciaves. E falei, gente, esse menino é expert. Esse dia eu descobri que ele é mais novo que eu. Já. Foi como assim? E esse é um tema legal pra gente falar de gente em algum podcast, porque o Vinícius é um exemplo. A gente trouxe ele da faculdade, não tinha terminado, a gente fez ele rodar aqui como um trainee, treinou, ele capacitou aqui dentro, entendeu toda a empresa e hoje é um menino que está voando na área comercial. Ele é. Então, com certeza, ele estará com a gente para falar dessa parte técnica, para falar sobre as nossas vacinas, para falar sobre as doenças que hoje em dia têm afetado as maiores granjas do Brasil e as pequenas também, porque a gente trabalha com todos os tipos, né, de granja. Com certeza. Então, trazer esses assuntos. Então, hoje realmente foi para apresentar, né, o rostinho de cada um. O Rui vai continuar comigo, a gente vai voltar com o Paulo Dutra, que é o nosso gerente de bovinos. Então, muito obrigada, Humberto, por estar aqui com a gente. Obrigado, Rui. Obrigado, Lorena. Obrigadão. Obrigada. E a gente se vê já no nosso próximo podcast com os bovinos.